Oi, gente, bem-vindo para mais um podcast do nosso Resenha. Vocês são mais do que bem-vindos para participar com a gente. E gostaria de dar também boas-vindas para os nossos novos participantes, o pastor e o meu amigo Anthony. Podem se apresentar, amigo por favor. Foi boa, né, pastor? Eu não vou falar em rede nacional que você é meu irmão. Aí não. O pessoal aqui tá com... Vão achar que é nepotismo. É. Fazer o quê, né, gente? A gente vem aqui pra ajudar o pessoal, né, pastor? Ainda sai sendo humilhado. Tudo bom? É um prazer estar aqui no Resenha. Estou muito feliz de ter vindo aqui com o nosso amigo Lucas. A sua irmã. Minha irmã, que eu descobri que ela tem outro nome artístico. Não, quem eu não deu foi tenho, o me Lucas, deram, né? Você devia errar o nome dele para me defender. E o nosso pastor aqui, que acho que é a única pessoa cega que veio participar. Muito prazer a todos vocês. Gratidão estar aqui, entre amigos aqui, discutindo a coisa mais importante que temos, é a palavra de Deus. Então, legal. Obrigado pelo convite e esperamos que Deus nos use aqui para transmitirmos uma palavra, né, a quem nos assiste. Amém, amém. Galera, é um prazer ver vocês de novo. Lembra que eu falei semana passada? Que a lição de hoje vai estar top pra caramba? Pois é, confia no Pai que agora o negócio vai estar sensacional. Pra quem não me conhece, junta aí com o meu Instagram, só seguir, muito obrigado. Eu não sabia que podia fazer isso no Ah, Instagram. que pena pra você, ó. Quer voltar? Quer voltar? Vai aparecer não tinha de avisado, novo. né, pastor? Não, nunca Então, aviso, galera, né? mas assim, a gente não tá sozinho, né? Muito obrigado pelos convidados aqui. Pra quem não sabe, o pastor Senna é o pastor da minha igreja. Grande pastor que tira minhas dúvidas. Tá todo final explicada a de região semana. daqui do pastor. Todo final de semana Coitado. eu tenho um negócio chamado Pergunte ao Pastor, que toda vez que eu vejo ele, faço uma pergunta bem polêmica, assim. Mas dessa vez tá de boa, tá, pastor? Fica tranquilo. Eu espero, porque está no ar, tá? Eu espero. Dessa Fica vez. tranquilo. Mas nós queremos agradecer aqui também a Escola do Pensar, né, que está cedendo esse espaço pra gente aqui, tá trabalhando, tá oferecendo esse material de qualidade pra vocês. Quero dar um abraço especial pra galera do som que tá ali, né? Grande galera do som, né? Sempre aí ajudando a gente. Um grande abraço e um beijo pro editor do vídeo. Sou eu. Põe na tela, editor. E... Sempre quis falar isso, gente, num podcast. é. Põe na tela, editor. Pode falar que eu conheço o editor. Fique em paz. E eu também não posso esquecer de pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui embaixo agora. Olha lá, @comunidade jovem APS. Tá bom? Sigam a gente. Coitado do editor, né, Tá pastor? bom? Coitado do editor. Nem te conto quem é. Coitado. Eu queria mandar um beijo pro meu filho também, Miguel. Tá me assistindo aí. Beijo, Miguel. Que ele só tem 3 meses. Três Tem meses. 3, ele está te assistindo. Põe na tela, editor. Tem que mandar pro irmão dele, você sabe que ele Pro vai irmão ficar dele chateado. também, o Gael, que não é meu filho, mas é irmão do meu filho. Senão ele fica chateado. Gente, família é um negócio Complicado. Mas vamos começar, porque começar, a então? lição de hoje tá incrível, né? Nossa, tá massa demais. E o título já começa com um tema sugestivo. Os espíritos aperfeiçoados. Pastor, Dá a entender muita coisa, né? primeira pergunta pro senhor. O Ah, senhor pode... sim? O senhor... Ele falou que eu A podia falar. pergunta mas é, o senhor pode orar pra gente? Com prazer. Ah, então, por favor. Com prazer. Vamos orar? Soberano Pai, a nossa gratidão. Como é bom nos reunirmos assim para estudar a Tua palavra. Nos abençoe nesses momentos e abençoe todos os que irão assistir a programação para que possam receber a Tua palavra, possam crescer, possam aprimorar e um dia possamos estar todos juntos te ouvindo aí na Tua casa. Até lá, cuida de todos. Abençoe esses momentos. Por Jesus pedimos. Amém, Pai. Amém. Então vamos já dar a introdução da nossa tirinha. Como todo mundo já leu, alguém quer falar sobre a tirinha? Quer falar pra gente? Olha, Eu acho que o acompanhar? Lucas tem muita informação pra passar sobre a Tirinha. olha, Fato científico. Veja só bem. ele Fatos tem científicos informação pra venéricos. debater. veja bem. No que se refere à tirinha, Você pode falar sobre toda a tirinha É, e é. depois a gente entra nesse assunto em particular. temos dois... Não. Não, a gente... na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente consegue observar aí, né, pra galera aí que tá em casa, tá aparecendo aí na telinha pra vocês, tá? Pode ler aí. Coitado do editor. No que se refere aqui à tirinha, a gente Põe consegue... na tela, a gente, editor. a gente percebe... Boa. Põe na tela, editor, agora. Valeu, obrigado. A tirinha, então, a gente consegue ver aqui que tem um grupo de jovens, né, que eles estão discutindo algumas coisas. A gente consegue perceber Algumas crenças, né? Algumas crenças. Tem um aqui que tem medo de fantasma,
Tem outro aqui que crê em reencarnação. A gente vê que é um grupo aqui bem Misto, né? Bem misto aqui, né? E esse cara que crê em reencarnação acredita que um acelerador de partículas é o portal do inferno, LHC pra quem não Gente, sabe. nível de curiosidade, porque o podcast também é cultura. É. O LHC, deixa eu achar minha câmera, porque toda vez eu fico assim com o olho. O LHC é um tipo de acelerador de partículas. Se você É um ainda não acelerador de sabia, partículas muito grande, né? Que tem algumas teorias aí que fala que ele vai abrir o portal pro inferno. Ó que negócio doido. Pois é. Dá um Google aí que vocês acham aí, tá? E aí tem um jovem que fala que quando a pessoa morre, sua alma fica vagando. Eu já ouvi tudo isso quando era jovem, tudo. E aí depois tem um jovem diferenciado que diz assim, não acredito em nada disso, me julguem. Então a gente consegue perceber aqui, de fato, de modo geral, pela tirinha aqui, que são jovens aqui, né? Que têm crenças diferentes e acreditam em formas diferentes. Só que a maioria das pessoas aqui tem um conceito de imortalidade da alma aqui, né? Você vê que um tem medo de fantasma, o outro acredita que a alma vai ficar vagando, o outro acredita em reencarnação, né? E aí, o que vocês acharam da tirinha, o que vocês entenderam? Essa já foi a minha contribuição de hoje. É melhor falar antes do pastor, né? Que daí o porque- pastor aproveita e corrige. Porque senão a gente fica pra meio não passar pago. vergonha. Cada pessoa aqui acredita numa coisa, né? Engraçado é analisar o que a pessoa falou. Se ela tem medo de fantasma, sinal que ela acredita em fantasma. Então não tem como ela temer ou que ela não acredita. E o mais engraçado é a parte final, que a menina fala me julguem. Porque cada um falou o seu ponto de vista. Mas quando o ponto de vista não é o mesmo, por mais que sejam crenças diferentes, Ou você vai ser semelhante, julgado. né? Ó, eu não acredito, me julguem. Ah, mas você acredita? Sim, mas... Não, então me julguem, né? Cada um tem a sua crença. Mas o engraçado, o cômico dessa tirinha é julgar aquele que não acredita no que você acredita. Eu É um ponto de vista. Já contribuí com hoje já. Pode falar, pode Não, falar. pode. Não, pode falar. Que Deixa o isso. pastor falar e depois você fala. Não, pô. Você tem que falar ainda, hein? Ó, o pastor é o último. Ele tem uma cereja do bolo aí. Se foi eu que... Então vamos lá. A minha visão da tirinha é o seguinte. A nossa opinião é a mesma que a menina que falou me julguem. Então, de uma certa forma, foi dividido em duas tirinhas. O pessoal das crenças acabam se complementando e a gente é o que está sempre na contramão. A gente é o que está sempre no... É o mais diferente. Porque se eu acredito em fantasma, eu tenho uma ligação com reencarnação, tenho uma ligação com o pessoal que fica vagando. Então, meio que um encaixa no outro. O único diferentão Eu somos acho que nós. todo mundo já passou. Eu já passei por isso já, né? Eu fui visitar uns parentes meus lá na Bahia que faziam uns 1000 anos que eu não ia, né? Saudade, inclusive. Pessoal, vou aí quando eu tiver dinheiro de novo, tá? Eles estão coitado. assistindo. Mas eu tive algumas conversas, porque eu era católico, pra quem não sabe. Eu era católico, eu era coroinha. Então essas crenças faziam parte da minha vida aqui também. Então muitas das pessoas que eu encontrava lá tinham essas crenças. E quando eu cheguei lá com uma teologia diferente, com uma verdade diferente, até porque eu não posso maquiar aquilo que eu acredito, porque senão eu estaria omitindo a verdade, isso é pecado, né? Muitas pessoas vieram ter não essa questão de me julgar, mas tiveram essa curiosidade de por que eu penso diferente. Também dando oportunidade que eu abrisse ali. Eu acho que todo mundo já passou por isso, na escola, no trabalho, porque querendo ou não, por mais que são ideias diferentes dos primeiros jovens aqui, todos eles têm o mesmo sentido, imortalidade da alma. Eu ia falar uns negócios aqui, mas ia fugir muito da lição, a gente fica pro próximo Então volta, podcast aí. Pastor? Então, o que complica mais é que tudo isso, em sua grande maioria, sai da Bíblia. Se você falar em fantasma, os discípulos não tiveram medo de fantasma, viram Jesus fantasma. andando sobre a água? E acharam que era um fantasma. Acharam que era um fantasma. E aí, a lição própria semana que estudamos fala de espíritos aperfeiçoados. A lição da semana passada falava dos mortos De frente ao trono de De Deus. frente. frente ao trono de Deus. Você vê, então, tudo surge da própria palavra de Deus. Conceitos diametralmente opostos, mas vindo da palavra. Acho que assim, a Bíblia podia facilitar às vezes, né, gente? Podia ser mais assim, falou alguma coisa, põe uma nota de rodapé. É um rodapé lá embaixo. Isso, parênteses, né? Um igual a lição, né? Uma nota Coloca explicativa. Igual na lição aqui, ó. Isso, O QR Code. É porque não existiam parênteses naquela época. Veio depois, né? Mas podia ter a notinha de rodapé, não tem problema. No pergaminho lá, aí ele emenda um pergaminho no finalzinho, bota uma estrelinha. Ou ele cola um papel e abre assim, ó. Uma guia, né? Uma guia, mas veja que os discípulos também perguntaram a Jesus, por que o senhor fala tanto em parábolas?
Por que não é mais explícito na coisa? Por que complicar? Porque a gente fica pensando, o que significa? E quantas vezes os discípulos foram a Jesus perguntando, Senhor, me explica o que o Senhor falou. Porque não faz sentido. Contou a parábola do rico e Lázaro, que morre, vai para lá, outro vai para cá, sabe assim? E isso dá margem. Entende? Mas era intencional igual de aquele Jesus. camelo que passa pelo bagulho da agulha, né? Isso, Você fica isso. No camelo e na agulha aí. Exato. Então, ele dá margem a essas interpretações, mas ele tem um objetivo. É aquele que procura a palavra, vá com sede, vá com sinceridade e se aprofunde. É como assim, examinar as escrituras. Não é para dar uma passada de olho. Não é para dar uma lida rápida. É examinar. Você vai numa consulta, por exemplo, você não quer que o médico faça em 5 minutinhos. Só olhe para você. Toma uma dipirona. E entender que tem coisa que a gente não vai entender. Reconhecer as limitações nossas. Sim, eu vou entender que eu não vou entender. Mas o básico Deus vai dar. Sim. O que você precisa saber, ele vai. Tá ali Ele vai. pra você. Isso. É muito bom, muito bom. O pastor fala bonito, né? Você vê, por isso que a gente deixa ele sempre por último, né? Porque ó, Dá uma enxugada. dá- Mas aí, aproveitando, né, o que o pastor falou sobre a Bíblia dar várias margens, né? A nossa lição já traz um ponto, assim, que já várias discussões. Eu posso ler o texto antes? Deixa eu dar a introdução e você lê o texto. Desculpa. Pode ser? Desculpa. Beleza. Desculpa. Aí aqui tá falando que existe uma carta, né, aos hebreus, que Aham. parece ensinar sobre os espíritos, que eles Ora, vão ora. junto. E aí, por um acaso, porque a gente tá bem em sincronia quando ele acerta o meu nome, ele vai ler essa passagem pra gente. Paula. Essa foi boa. Vamos lá, galera. Então, eu vou ler aqui pra vocês, tá? A passagem que a gente vai ler, o texto de fato base da lição dessa semana vai falar sobre Hebreus 11, 12, Hebreus 11 e 12 também, só que no 12 do 18 ao 24. A gente vai se deter somente no 12 do 18 ao 24, porque o Hebreus 11 a gente sabe que fala ali sobre os heróis da fé, a galeria da fé e tudo mais. E esses nomes é importante, tem um impacto muito grande, que é referido aqui ao Hebreus 12, 18 ao 24, que inclusive dá um tema legal, mas não vamos discutir aqui, né, pastor? Deixa pra próxima. Já discutimos ontem à noite. Coitado do pastor. Tu não Ele dá um vai- tema pro pastor. Ele Dá vai pra discutir entender lá, por que Ju. que ele não tem folículo. Eu chego na igreja e tenho que ficar fugindo dele. Entendeu? Você não tem Eu noção. fugiria também. Não, pastor, mas você tá me O ajudando. pastor me pediu pra mudar de igreja. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som da palavra, tais que quantos ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até a um animal, se tocar o monte, será apredejado. Referente aqui ao monte, né? Sinai, o Monte Sião aqui. Vamos lá. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegados ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arroladas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores aos que fala o próprio Abel. Então a gente vê aqui que ele fala sobre um monte, né, que está na cidade santa, na Nova Jerusalém, e aí que começa a confusão. É, aí que o bicho pegou. Aí que pega, pastor. E aí que o senhor entra. Vai lá, pastor. Deixa, assim, Aí que pega. você tem que entrar na mente de Paulo. Paulo está escrevendo uma carta e ele não se identifica, porque causaria resistência, a gente imagina. Porque todo mundo conhecia ele, que era Ele tinha um muito passado, famoso, né? tinha um passado negro. Então, para não causar resistência, ele nem diz o nome, mas ele tem um foco, um objetivo na carta. Lembre-se que o foco todo era Jesus. E as pessoas não aceitavam Jesus, como os judeus não aceitam até hoje. E ele começa o livro de Hebreus, e não está na lição, mas eu vou ler o primeiro capítulo, Hebreus favor. 1, versículo 1 e 2, diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele está dizendo assim, o Antigo Testamento, que vocês se apegam tanto, Deus falou.
E é incontestável que é a voz de Deus. E falou de várias maneiras. Até usou um jumento lá para falar, e tudo, de muitas maneiras Deus falou. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou pelo Filho. E o Filho é superior a tudo. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Ele criou todas as coisas, nele subsiste tudo, deu nome acima dos anjos. Então, assim, a revelação agora que vocês não aceitam é superior a tudo que vocês receberam antes. Então, ele está falando de superioridade. E a lição vai tratar nisso quando fala dos 2 montes. A revelação do passado é inferior à revelação do presente, porque a revelação é sempre progressiva. E a que vem é sempre maior, porque ela complementa a anterior. Ela acrescenta. Então, Jesus é a maior revelação. E é isso que Paulo tenta mostrar aqui. Só um adendo aqui, falando do contexto da lição também. Uma coisa que a gente já falou em alguns outros podcasts, que eu vou repetir agora. Parece que é muito mais fácil quando você vê a salvação de modo palpável, ao ponto de que você tem que fazer algo para merecer aquilo. Ou seja, eu estou me sacrificando aqui, então eu estou garantindo a minha salvação, que é totalmente ao contrário do que a Bíblia fala, que é melhor obedecer do que você sacrificar. E aí a gente percebe aqui no contexto, estudando, muito bem falado, pastor, muito obrigado, mas a gente percebe também que os judeus, eles estavam ali, eles aceitaram Jesus, mas eles estavam querendo voltar, né, para as coisas antigas. Por quê? Porque antes de Jesus, o que eles tinham? Eles tinham o templo, eles tinham a cidade gloriosa, Jerusalém, eles tinham as suas festas, eles tinham tudo aquilo ali que os separavam daquelas pessoas que estavam à sua volta ali. Eles realmente se sentiam melhores, vamos assim dizer, porque ele foi escolhido, e tudo mais lá. Só que aí depois, quando veio Jesus, o que ficou para eles? Perseguição e morte. Será que também, neste ponto, quando a gente tem um estilo de vida e a gente recebe algo melhor que é o próprio Cristo Jesus, a gente começa a passar por perseguição, às vezes a gente pensa, mas do jeito que eu estava... O próprio povo de Israel, quando estava no deserto, falou assim, eu quero voltar para lá, a gente era escravo. Era, mas a gente tinha o que comer. E esse povo aqui não queria aceitar Jesus, tanto que até hoje, né, o pessoal tem umas tretinhas com Jesus aí. Mas, enfim, só dando um ponto. Historicamente. E ainda acrescento mais. Não só a questão da perseguição, mas a discriminação da própria casa. Porque você é o único, por exemplo, da família que aceitou o cristianismo. Você vai para o ostracismo, você é rejeitado pela família. E a pressão... era muito grande. É grande para retornar, para voltar às origens. Você sempre foi desse jeito, seguiu esse rito, foi circuncidado, essa coisa toda. E agora você está abandonando isso? Entende? Pressão muito grande. E Paulo vai combater isso. Você não pode voltar a uma coisa que é superior. Você vai retroceder, entende? Sabe o que é cômico que o Luiz falou? Lucas. Não, mas foi só pra... foi, tá bom, dá lá a troca lá, tá, entendi. O que o Luiz tá falou, certo, que é Lucas, é isso aí. O povo de Israel, ele tinha muita coisa, ele só não tinha memória. Com o passar do tempo ele foi perdendo a memória, que nem o Luiz falou. Ele tinha muita coisa, só não tinha memória. Porque quando o povo de Israel escolheu ser igual aos outros, que começou a dar errado. Porque Jesus falou, não, eu sou seu rei. Você não precisa de um rei terreno. Não, mas a gente quer um rei. Porque a gente quer ser igual aos nossos vizinhos. Vamos escolher quem? Aquele rapaz que é alto ali. Escolheu alto. só... Minha irmã nunca seria a rainha. Alto, bonito e rico. Olha o bullying. Via o rapaz, ele era alto. Não, ele tem que ser rei porque ele é alto. Olha como é que foi a eleição. Já começou errado a eleição do povo de Israel. Vou escolher um rei que é alto. Não perguntou nem pra ele se ele queria ser rei. Se você é alto, você tem um porte de rei, vai ser o rei. Então, quer dizer, o povo de Israel, ele não queria Jesus porque Jesus não veio para ser aquele rei que a gente imaginou. A nossa imaginação. Né? A gente coloca muito a nossa imaginação. Jesus veio para nos livrar do... Não. Ele veio para te mostrar que o seu reino não é aqui. Isso. O seu reino não... Você tá aqui, mas você não é daqui. E por isso que o povo de Israel ficou, não, esse Jesus não é o que eu aí, pensei.
Eu me iludi. Que eu Eles queriam esperava, um né? O que eu eles- queria. Eles queriam um militante, né? Que fosse até Roma. Falasse, não, sai. tira. Acabou a palhaçada, É, a partir de hoje é o que Eles manda. imaginavam que o reino era terrestre, né? E só pra complementar, pra gente passar pro próximo, tá bom? Você ia falar, queridinha? Não, por favor. Obrigado. Como pode, né? Ele me Esses chama de dois, né? queridinha, só porque ele não Beleza, entra. Não lembra meu me nome. Perdoe, gente. Ele porque já fica é da um jeito- queridinha. Paula. Sabe por que Mas- que os dois apresentam o programa? Porque o babado não Porque quis. os dois são pequenos, pra sair da cadeira é difícil. Então já fica os dois Entendi. baixinhos na cadeira pra apresentar o Mas O meu pé nem tá tocando o chão, eu tô chacoalhando. Não toca, mas assim, o que é bom frisar é que assim, por mais que as coisas do Antigo Testamento que eles viviam era muito bom, festa, templo e tudo mais, até a questão do sacrifício, porque é o que eu disse, às vezes quando a gente faz alguma coisa, a gente se sente merecedor daquilo. Não sei vocês têm esse sentimento, mas por exemplo, quando eu era católico, e eu confessava ao padre e tudo mais, o padre falava assim, reza um terço, tá tranquilo, amigão. Eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia é isso aí. São 55 bolinhas lá, curiosidade aí pra vocês. E aí, Tem aquelas bolinhas no meio. as bolinhas do meio é o Pai Nosso que a gente reza, entendeu? E aí a gente reza. Podcast também é cultura. Eu era ali. Não, eu sempre fui ligado com Jesus, só tava né? Mas aí. Jesus tipo, olhando pra ele e falando. mas assim, por que eu digo isso? Porque quando eu fazia aquilo ali, quando eu terminava todas as minhas orações e tudo mais, eu me sentia protegido e tranquilo. Porque eu fiz algo, né? Quando eu saía de moto, eu fazia assim, ó. Quem não viu na câmera, assim, ó. Quero isso aqui, ó. Fazia com o dedo aqui, ó. Era muito legal, então tava protegido. Então, às vezes, a gente fazer as coisas, né, trazia essa certeza pra gente que a gente tava bem. E por mais que as coisas eram boas que o pessoal de Israel fazia, tinha muita festa, tinha Os ritos, os né? ritos, os sacrifícios e tudo mais, eles não conseguiam entender que tudo aquilo ali se cumpriu em Jesus. E a partir de Jesus. E é esse o ponto que a gente queria chegar Então agora. continue. É esse o ponto, porque os judeus, eles tinham pouca memória e estavam divididos, né? Porque eles tinham um tipo de ritual representativo e aí Jesus veio. Aí Jesus veio e esse ritual representativo agora foi consumado. Jesus foi o cordeiro, que eles tinham que ir lá levar e tal. E aí, é essa parte que eu queria que vocês explanassem, que vocês falassem. Eu não deixei o Padinho falar, porque daí ele ia acabar falando tudo e vocês não iam Foi falar mal. nada. Foi mal. Mas aí essa parte, essa dificuldade que os judeus estavam encontrando, porque eles tinham um ritual representativo, só que aquele ritual representativo, ele não serviria a um longo tempo. Por quê? Por que esse ritual não era o ideal, não era O correto. o correto, não era o que eles precisavam. Isso, não era o que eles precisavam. Porque eles faziam esse ritual que foi dado lá para Moisés e tal, só que não era o que eles precisavam. Aí é esse o ponto. Por quê? Então, a lição, Hebreus, quando coloca capítulo 11 aqui, que foi 12, né, que foi lido, começa falando assim que vocês não subiram o monte ainda. Ó, Deus desceu para transmitir a sua lei, os seus estatutos. E o monte estremeceu. Uma nuvem cobriu, as pessoas foram demarcadas para não encostar no monte, não chegar perto, nem homens, nem animais. Uma nuvem cobriu a presença de Deus e Deus desceu. Os passos de Deus tremiam a terra. A trombeta tocava anunciando a chegada dele e estremecia a terra. O fogo, os raios, tudo apavorava. Todo mundo. Moisés ficou aterrorizado, diz o texto que nós lemos, aterrorizado. E o povo ficou de longe e Deus falou. Ok. Agora, Paulo muda o contexto e fala assim, mas nós subimos no monte. Mas como assim nós subimos no monte? Nós subimos no monte e desfrutamos da presença de Deus. E aí vem assim, puxa, como é que a gente subiu no monte? Então, aquele monte Sinai foi muito bom, foi a revelação de Deus, mas o monte nosso é superior. Por que o nosso monte é superior? Porque nós subimos. Eles não puderam nem chegar perto, mas nós subimos no monte. Agora, como nós subimos no monte? Se o monte não deixou de tremer, não deixou de vir fogo, não deixou de nada, como a gente consegue subir no monte? É o contexto de Paulo, superioridade. O que acontece? Se nós estivéssemos lá, se eu estivesse lá, pode ter certeza que os raios, trovões, o terremoto, tudo, eu procuraria um buraco para se esconder. Porque aquilo vai pegar fogo em tudo, vai destruir tudo, eu vou morrer. Medo, né? Medo, pavor, Terror. literalmente, terror. O que Deus fez?
no Sinai, Moisés subiu. Depois, o Deus desceu. Como viu que o homem não conseguia chegar até ele, ele fez o inverso. Na pessoa de Jesus, ele desceu do monte. E nós ali com o rosto, eu aterrado ali no buraco, de repente uma mão tocou. E era a mão do unigênito Filho de Deus, na pessoa de Cristo. E tocou e disse, filho, segue-me. Vem e segue-me. E agora Jesus faz o quê? Nos eleva até Deus. A ilustração, e a próxima lição talvez eu trabalhar melhor isso, o conteúdo aí da lição, assim, pensa comigo assim o santuário. Ó, a pessoa entrava, tinha o pátio, o quintal. Era o máximo que você conseguia chegar, porque você era um pecador. Você estava com a ovelha ali e você chegava até ali. Um representante, uma pessoa mais santa, superior, você tinha que te representar até Deus. Isso era todo o Antigo Testamento. Paulo fala, o nosso é superior. Por quê? Porque aquele que estava lá dentro, o Shekinah que estava lá dentro, saiu para fora. Ele veio até você e ele tirou a ovelha, falou assim, ovelhinha, você escapou. E eu vou morrer no lugar da ovelha. E então ele, o Shekinah, veio até o pátio, morreu e aí disse para mim e para você, agora pode entrar. Vem comigo, que nós vamos até o Pai. Eu vou te levar. Então, a parede é rompida, o véu rasgou na morte de Jesus e disse, agora nós temos acesso direto. Você recebe a bênção de primeira mão. Você não precisa intermediário. Isso, você pode pedir perdão direto para o Pai. Ali, tá ali. E ainda tem mais. Tem um intercessor ali para ajudar você não dar gafe, porque você vai chegar diante de Deus ali, tem um intercessor para te ajudar, porque a gente não sabe orar como passar convém. Uma vergonha, né? Isso, passar uma vergonha. Nossa, não estamos acostumados Que com a isso, realeza. Por exemplo, alguém quando ia na rainha, né? Falecida, né, E o Elizabeth? tipo de pessoa que tropeçaria na frente do rei. Fala, Pode ter certeza. Pisaria na saia. Teria que ter todo um ensaio para estar diante. E o intercessor está ali também para isso. Então, assim, superioridade, como Hebreus trata. Cristo Jesus é superior a tudo, porque ele pega todo o ensino do passado e transforma em coisas próximas, palpáveis, entende? Reais, para você e para mim. sabe o que eu entendo disso? Minha imaginação muito fértil vem do Adão e Eva olhando para o paraíso depois de ser expulso. E pensando, nossa, eu poderia estar lá. E deve ser uma alegria muito grande para eles, será uma alegria muito grande para eles, quando eles voltarem para o paraíso de novo. Porque eles só tinham a visão, assim como no pátio. Você do pátio você só conseguia ver. Eles estavam lá dentro. Eles não precisavam ficar olhando para ver como é que ia ser o sacrifício, como é que seriam, imaginando. Eles estavam lá dentro. E eu também penso uma outra analogia. Vou falar rapidinho, viu? Que foi que o nosso amigo Luiz falou. Lucas falou. Que é o seguinte. O cristão, o judeu, ele tem a impressão de que se ele não fizer algo, ele vai se perder. E o que vem na minha cabeça é o seguinte. A gente pensa que a gente vai nadar e morrer na praia. E se eu não fizer isso, eu vou acabar morrendo na praia. E o que eu entendi dessa lição foi o seguinte, não. A gente não tá nadando pra morrer na praia, a gente tá nadando contra a maré. Porque a praia é Cristo. Porque se a gente nadar e morrer na praia, eles não ressuscitam. Mas não, nós muitas vezes vamos nadar contra a maré. E imaginar que estamos indo pra praia. Então o que eu faço é bom, o que eu faço é justo, o que eu faço é maravilhoso. Deus fala, não. O que você faz é o que você consegue fazer. O que você faz, você pensa que é bom. Porque se a gente fosse analisar mesmo, eu sou pai hoje, meu filho é pequeno, mas a gente ouvia muito quando era pequeno. Mas se você fosse ver o presidente do Brasil, você ia de qualquer jeito? Porque minha mãe falava assim comigo. E eu não podia nem responder, porque senão eu apanhava. Hoje iria, né? Você vai de qualquer jeito? Não, você tem que ir com a sua melhor roupa. Então por que Jesus, você vai com essa qualquer roupa? Mas no trabalho você não se atrasa. Por que para Jesus quer se atrasar? Então quer dizer, a gente dizia muito foco, a gente pensa umas coisas que não é verdade. E se Jesus fosse olhar nossa roupa, nosso horário, se a gente chegou cedo ou não, eu ia falar, filho, eu já morri, eu já tô com você. E isso, o que você faz é muito pouco. É pouco pra mim, né? Tira a sua sandália, que o lugar que você tá é santo, né? Imagine, uma pessoa que
tava ali com Jesus, conversando com Jesus. Se a sandália dele ia atrapalhar, mas ia atrapalhar mesmo? Não, não ia, mas é uma forma de respeito. Que a gente foi se perdendo esse respeito por Jesus. Essa adoração se tornou um rito. Então, eu vejo o seguinte, e tá certo o conceito. Assim, Que bom que falou que tá certo, viu? É, Vocês não, ouviram que tá certo. tá certo. Eu vou fazer o corte. Continua Assim, falando. pensa comigo. Você tá levando o seu cordeiro e o Shekinah tá lá dentro. Seu espírito de adoração, você está pedindo seu perdão a Deus, você quer o perdão. E você quer fazer direito. Você quer com a melhor roupa, não quer chegar atrasado, não quer nada, porque você quer o perdão de Deus. Só que tem uma coisa. Quando o Shekinah sai de lá e vem receber você e fala, filho, esse cordeiro aqui não tá bom, eu vou morrer no lugar e vou te levar lá para dentro. Você recebe uma coisa a mais do que a vontade de acertar. Essa admiração. Você pensa assim, cara, ele veio até mim, ele veio, vai me levar lá. Então, você passa a fazer tudo o que você fazia de horário, de roupa, de seja lá o que for, mas o seu conceito mudou, porque você está, assim, extasiado com essa graça, essa maravilha de Deus descer para me buscar, para me tirar do buraco, para me receber. Cara, você fica elevado. Então, você quer fazer não para você acertar, mas, cara, por gratidão, assim, você está tão extasiado, que eu tenho que ir lá Torna agradecer. natural. Isso, essa naturalidade. Por isso que Paulo ainda vai dizer que é superior, porque fazia ritos para acertar, para não errar, para não desagradar. Mas não, eu faço porque eu estou maravilhado, estou muito feliz, estou extasiado com Faz Deus. por gratidão. Por gratidão, a visão muda. Entende? Sim, é um ponto-chave de virada. Cara, e isso é incrível, porque assim, isso que você comentou um pouco mais cedo, nosso amigo... Anthony. Nossa, achava que era João, quase. Mas João nem começa com a mesma letra. Verdade, né? Devia ter pensado outro nome. André, quem sabe, né? André. Combinaria melhor com o nosso Como nosso amigo André. embate. Ficaria mais... Desculpa, André, foi mal. Mas o que você falou, às vezes não, tudo que a gente faz nunca vai ser digno daquilo que Cristo fez por nós. Nunca. Mas a gente percebe que Paulo também fala, e é o conceito também da lição, que os espíritos são aperfeiçoados. Cara, eu acho isso muito incrível, né? Muito bem colocadas as palavras do pastor aqui, sempre, né? Sempre. Mas... O pastor fala bem mesmo. Vai falar muito bem, tu E você viu que ele conhece tá meio 5 anos já. puxando saco, O problema né? dele é o irmão, o membro da igreja membro, dele que né? não tá Colaborando. colaborando. Então, é a vida, né? A vida. Tá, deixa Então- eu perguntar uma coisa rapidinho. Nossa, Pode. desculpa, mas é porque você vai entrar nesse... Será? Vai, com Ela certeza. tá numa conexão comigo É porque, aqui. Paula. é porque a gente tá falando da Coitado. mesma coisa. E aí, pegando tudo que vocês juntaram aqui agora, tem uma pergunta na lição que ela vai explanar tudo isso. E aí você principalmente vai poder falar com mais propriedade. Então tudo bem. É assim, em que sentido os justos que já estão no céu, embora vivam atualmente eles vivam atualmente na terra, tal, né? E como que uma definição bíblica de perfeição é melhor do que o entendimento popular? Entende? A gente vive como... considera como se a gente já vivesse no céu. Só que aí tem todo o entendimento de perfeição. Nós temos que ser justos, santos, para poder viver no céu. E aí tem a questão da perfeição terrena, que a gente aprende, e a perfeição bíblica. E é essa diferença, essa questão que eu gostaria que vocês explanassem. Eu vou comentar um pouquinho. Mas Eu falo depois que o pastor falar. Ai, caramba, eu devia ter feito isso, né? Devia ter deixado. Não, mas passa, você me complementa, tá? Aí, o que eu tava comentando é o seguinte, às vezes a gente tenta fazer algo e nunca é bom, de fato nunca vai ser bom. Nada que a gente vai fazer vai ser 100%. 100% ou merecível daquilo que Cristo fez por nós. Nem sei se essa palavra existe. Mas nada que a gente vai fazer nos torna merecedor daquilo que Cristo fez por nós, né? E o interessante da graça é porque, assim, por exemplo, que nem também o pastor falou, às vezes até mesmo como a gente vai orar, né, a gente pode orar errado, o Espírito está lá, a Bíblia fala que ele com gemidos inexprimíveis leva a nossa oração ao céu. E olha que interessante, Cristo ele nos completa da nossa perfeição. Então, antes, né, nós levávamos sacrifício para não errar. Né? Putz, errei, vou sacrificar. Só que hoje eu ofereço sacrifício por gratidão. E a gratidão, de fato, quando você é grato a alguém alguma coisa, você quer fazer algo por aquela pessoa.
E aí o que acontece? Quando nós realmente temos um encontro real com Cristo, nós mudamos de vida. É duas coisas. Ou você muda de vida ou você sai fora de vez. A gente tem exemplos claríssimos disso na Bíblia. O próprio Paulo mudou de vida, assim, ó. O jovem rico nem se fala mais nele. Nem sabemos mais dele. Mas são pessoas que teve encontros reais com Cristo. Ouviram as próprias palavras. E a mesma coisa acontece. Quando a gente tem um encontro real com Cristo, a nossa vida muda. E se a gente tem uma vida de gratidão, nós vamos fazer algo por Ele. Nós nos aperfeiçoamos através da graça dele. Porque a gente tendo o entendimento que somos imerecíveis, de estar no céu, de subir no monte, né? Nem no Antigo Testamento a gente podia entrar lá. Mas assim, que nem o pastor falou assim, cara, agora eu posso entrar, que isso? Que isso, cara, eu tô participando da reunião dos caras aqui agora, me tira uma foto minha aqui, porque eu tô aqui. Não, tem que ser diferente, tem que fazer algo. Exatamente, vamos fazer uma selfie aqui. Então, a gente fica tão grato que as coisas que nós fazemos é para ele. E aí entra no contexto da gente se aperfeiçoar, a gente se tornar perfeito aqui na Terra. Claro que nós nunca seremos perfeitos, porque nós estudamos em outra lição que o processo de santificação aí, o processo de santificação é um período da vida inteira, né? De tudo mais. Mas a gente passa a vida inteira de forma grata tentando ser perfeito. Não é uma perfeição igual a do céu. Mas tudo que a gente faz aqui, se a gente faz com amor e gratidão, Cristo nos completa. Pode falar, pastor. Fala em perfeição. A gente fala assim, que Deus completa, né? Deus completa o imperfeito. Será? Uma música assim. Será, pastor? Essa. Então, é um conceito conheço que... essa música. Você não conhece Deus completo e incompleto do perfeito que existe em mim? Eu Nossa, sou é uma novo. Ah, tá. Vamos botar aqui. Deixa pra lá. Ó, vamos pensar comigo. Ó. Jesus, ele desce do monte e, segundo a analogia de Paulo, ele nos eleva, nos leva. Mateus 22 vai falar de uma parábola que é muito importante, parábola das bodas, para esse contexto de santificação. Ó, o rei foi comemorar a festa do filho, as bodas, a festa do casamento do filho. E ele manda o convite para os nobres, representados pelo povo de Israel. Ok? Manda o convite. Ninguém aceita. Ninguém está nem aí para o casamento, tem mais o que fazer, não aceita o convite feito por Cristo, para os discípulos, eles não aceitam. Então, ele diz assim, vai agora na rua e pega quem está lá ocioso. Está na praça, chama o povo. Está na sarjeta, não importa, traz o cara. Está, sei lá, vai no mercado, fala, não, vamos para festa, pega todo mundo. Então, fomos de vans, de cômodo, de ônibus, sei lá o quê, e foi arrastando, fazendo um arrastão. A Bíblia fala bons e maus. E encheram o salão, ok? Em dado momento ali da festa, o rei vem em pessoa para ver os convidados, cumprimentar os convidados. E ele acha um que não está de roupa de festa. Ele fala, amigo, como você entrou aqui sem roupa de festa? Aí você pensa, pô, mas o cara podia ser um indigente, podia ser um morador de rua. E tá ali o melhor dele. Só que o melhor dele não serve, porque é uma festa do filho do rei, do príncipe. Então tem que ser uma festa à altura. Ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Ele podia dizer. Porque assim, a festa, um rei que daria uma festa dessa, e qualquer nobre, quando ele te chama, ele providencia o necessário para você. Então, você vai para o casamento do rei, ele já providenciou para você um alfaiate para fazer sua roupa. Ele providenciou o chuveiro, toalha, sabonete, shampoo. Ele providenciou um cabeleireiro para cuidar do seu cabelo. É só ir. Um sapateiro. Ele providenciou tudo para você. Então, Só quando ele falta vai, você. quando ele vai averiguar, ele vê todo mundo, o bom e o mal, no mesmo nível. Todos são justos, todos estão prontos para uma festa digna do nome do rei, do sobrenome do filho. E de repente, um destoa. E ele faz cena de julgamento, a lição semana passada falou bem, de julgamento. Filho, como você entrou aqui? O que ele está perguntando? Filho, alguém não te recebeu? Alguém não mostrou onde era o chuveiro? É mal interpretado. Isso. Alguém não ofereceu o trabalho de fazer uma roupa para você? Alguém falhou um cabeleireiro falhou? O sapateiro falhou com Te você? receber, O te alfaiate? ajudar? Isso. Alguém falhou. Ele ficou quieto. Por quê? Porque o problema não estava do lado de lá, estava do lado de cá. Ele não queria. Então, assim, quando nós estamos no processo, quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que ele desceu para fazer tudo. Então, não é aquela coisa de que eu tenho que fazer
alguma coisa. E Deus vai me completar porque eu sou imperfeito. Não é isso. Ele faz Ele já tudo. me transbordou. Ou seja, ele teve que sair de lá, do Shekinah, ele teve que vir aqui, ele teve que morrer, ele teve que pegar na minha mão e ele que teve que me levar até lá. Então, o processo de salvação, Paulo está dizendo aqui que, da superioridade, porque sem esse Jesus, sem essa senha, sem esse acesso, nada acontece. Não, você pode se esforçar o quanto for, o que você come, o que você bebe, o que você faz, que hora você faz, isso não tem peso. O máximo que você vai chegar nisso é no pátio. Dali para lá, você só vai entrar se o Shekinah vier. Se ele não vier, acabou para você está perdido, entende? Ô pastor, se Jesus fosse um pai e mãe raiz, aqueles que são raiz, a mãe ia falar assim, o filho ia chegar e falar, mãe, eu tirei 10 na prova. Ele ia falar, não faz mais que sua obrigação. E se Jesus fosse um pai raiz... Por que não tirou 11? Ia falar assim, e o pai, você quer ajuda? O pai ia falar assim, mais ajuda quem não atrapalha. Se Jesus fosse um pai e a mãe raiz. Ia falar, o que você fez é mais sua obrigação. Porque você tem que fazer. Mas mais ajuda quem não atrapalha. Se você quer ser salvo, é só você não atrapalhar. Não atrapalhar. Eu já Isso. fiz tudo Eu que eu já fiz precisava. Se você vier me ajudar, você vai me atrapalhar. Se você aceitar E pronto. isso, já é tudo. Deixa eu fazer. Não tente assim, Senhor, eu vou dar uma ajudinha para você. Deixa Como eu você deixar fala. Jeitinho brasileiro. Até porque a gente não consegue se salvar. Não tem Não como. tem como. Até porque se existe alguma forma da gente se salvar, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Seria por quê? Teria sido totalmente inútil, mas... Mas E a aí questão nessa- também é ilógico. Mas se eu posso me sacrificar, mas Cristo já sacrificou. Pra que eu vou me sacrificar, me martirizar O pra nosso buscar uma coisa que não vai papel- ser nem a mesma coisa? Eu prefiro escolher o sacrifício de Jesus. O nosso papel é aceitar. E aí, pronto, é só isso que a gente tem que aceitar. Só. E a gente pode também experimentar as bênçãos do futuro a partir do momento que a gente aceita. O sentimento de ser salvo, de ser perdoado, é muito bom, gente, de verdade. Não sei se você já cometeram algum gafe com uma pessoa. Eu acho que não é nem isso. Eu acho que pra ficar mais fácil é o alívio da não culpa. O alívio. Isso! Sabe quando Não, você fala, ufa, não fui eu. Sabe quando você. Por exemplo, sabe quando você. Faz Quem tem irmão sabe. Você fala, o copo quebrou, você fala, ufa, Por não exemplo, foi Dessa eu. vez, ainda Mas, bem que tipo não assim, tava nem eu lá. digo, tipo, conceito, por exemplo, a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós entendemos que somos pecadores e somos totalmente dependentes deles. Nós precisamos dele para chegar até o céu. Só que, assim, o que eu quero dizer é, tipo, aquele contexto. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa muito ruim para aquela pessoa que, por um momento, te impediu de chegar até ela. Mas quando você chegou, você pediu perdão. Ah, eu sou casado. É, pois é, eu vivo isso daí também, amigão. Todo dia agora, também sou. E aí, você chega com aquela pessoa... E a minha irmã, ela é mulher, então ela não sabe o que é isso. O que é o pedir desculpa estando certo. Ah, me desculpa por lavar a louça, né? Caramba. Por molhar a pia demais. Foi sem querer, foi sem querer. Perdoe. As coisas acontecem. Quando eu estou errado, eu peço Mas, perdão. mas sim, o que eu tá? quero O dizer problema é que não aquela acontece coisa isso. que a gente faz, que a gente se sente mal mesmo. Só que quando a gente tem um sentimento de perdão, é um sentimento de alívio e paz. Quando a gente se aproxima com Cristo Jesus, a gente tem esse sentimento de alívio e paz. Não é algo que, tipo assim, às vezes quando a gente pega com uma pessoa, ai não, vou ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. O próprio Jacó falou isso, falou assim, não, vou ver meu irmão, tem que levar um monte de coisa pra ele, que não sei o quê. Aí entra o contexto da angústia de Jacó, que eu queria falar na lição passada, mas não vou falar. Nessa aqui também não. Também não vai falar agora. Também não vou falar nessa, mas o contexto, tipo assim, o Jacó foi ver o irmão dele com medo dele ser morto, porque o irmão dele estava indo de encontro com ele com 400 anos. Mas quando o irmão o perdoou, ele sentiu uma paz no coração. Leve. Da mesma forma como nós nos encontramos com Cristo, nós sentimos uma paz no coração, porque Ele nos perdoou. Não precisamos fazer mais nada, não sou mais culpado. A partir daqui eu tenho umas escolhas para fazer. Ou eu escolho o caminho certo, ou eu escolho o caminho errado. Eu escolho provar as bênçãos de Deus, eu não escolho provar as bênçãos de Deus. E o mais legal é que mesmo se eu cair, Ele está lá Mas com a na mão Bíblia tá estendida. cheio disso. Você não vê o caso de José do Egito? Porque os irmãos sabiam que ele estava vivo. O pai não sabia, mas os irmãos falaram, ih, aquele eu conheço. Tomara que ele não lembre de mim. E eu tava assim, eu lembro Mas, pastor, sim. Não, peraí, não, antes, porque tem uma parte da lição dessa semana que a gente tem que falar antes da gente acabar o tempo. O Vavá já tá lá levantando os dedos pra mim. Mas já? Já. passou um negócio Mas errado. essa parte a gente precisa Mas ainda tem explanar uma por última causa do pergunta. pastor. Ainda É. tem uma última pergunta para o senhor, pastor. Tem um dia específico da semana que fala sobre a batalha do corpo de Moisés. E esse é um tema muito polêmico e muito difícil. Judas, né? Porque
Por quê? Livre de Judas. Jesus queria ressuscitar, né, Moisés, só que o anjo mau não queria deixar. Como se ele, né? O anjo mau chegou lá, como ele era o príncipe da terra, ele não queria deixar Jesus ressuscitar. E aí houve uma batalha lá, uma tretazinha. E aí é essa parte que eu quero que a gente fale, porque essa Que a palavra lição... mais Posso fazer melhor uma é pergunta? embate, porque o pastor é... Posso fazer Ah, o pastor tá aqui, eu não posso falar treta. O anjo mau tinha ou não tinha razão nos argumentos? Tinha. Aliás, sempre tem quando lida conosco. Então são pecadores, né? A Então, gente já não vale nada. Sempre tá no débito. E outra, a gente tem que entender uma coisa. Ele sabe a condição dele. Ele não vai entrar numa briga que ele sabe que ele tá errado, que ele vai perder. Ele tem os argumentos dele. Ele tem que ter... Ele tinha argumentos palpáveis ao ponto Plausíveis. de Miguel dizer que o Senhor te repreenda. Isso é importante a gente falar, mas eita, Tá vendo por que o Padinho vai ser mandado embora? tristeza. Pastor, continue falando aí, Vocês estão pastor. A vendo gente por vai que- resolver aqui. Finge que não aconteceu. Não vai explodir, não, né? Não, vai não, Isso. vai não. Pensa, olha, nunca havia tido jogar, pode uma jogar, pode. ressurreição do corpo. Quando alguém morria, Vou colocar aqui pra não espalhar água. o inimigo pensava que o corpo, a pessoa estaria aprisionada para sempre, porque falhou. E Cristo veio ali para tirar o domínio do inimigo. Dizer assim, eu mando aqui também. Como Eu diríamos mando em mais palavra. do que você. Eu mando até no inferno. Entende? Eu mando. E não vou nem entrar em atrito com você, em atrito. Não vou discutir com você. Você viu? Não é porque treta, é merece. atrito. Você Porque viu. não, Nem entra em jogo. Isso nem... o pai te repreenda, quer perguntar uma coisa para ele, eu só vim buscar aqui o meu servo. É igual Pensa quando a assim, mãe fala. Por quê? Porque eu tô isso, mandando. exatamente. Dá a carteirada e tá tudo certo. Ó, então, E vai discutir com seu pai. Vai discutir com você. e aí assim, pensa, se fosse alma, a lição aborda esse tema porque Hebreus fala de espíritos aperfeiçoados no céu. Se nós temos espírito, e Moisés, um homem justo, teria ido para os céus, para que vir para a terra para reclamar um cadáver? Se o espírito já estava com ele no céu. Então, esse conceito não existe. Jesus ressuscitou Moisés, já levado, depois levou Elias, e foi ao Monte da Transfiguração para dizer e proclamar em alto bom som: eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa proclamação seria extremamente importante para mim, para você, ao longo dos séculos, do passado, do presente, do futuro. Ele é a chave para tudo. Então, nossa justiça, nosso tudo é na pessoa dele, Jesus Cristo. Ele não está dizendo que os espíritos, lá, porque tem muita coisa para falar, o tempo é muito curto, mas pensa assim, voltando ao raciocínio de Paulo, ele está dizendo sobre a superioridade. No monte ninguém podia chegar perto e agora em Cristo Jesus nós adentramos aos céus. Ele está falando uma linguagem figurada, ok? E aí depois de ele trabalhar tudo isso da superioridade de Jesus que nos leva, que sai do Shekinah, vem, nos pega aqui fora, leva até lá e tudo, alguém fala assim, entendi, então temos uma alma imortal. Aí Paulo fica assim, o quê? Assim, aquele... Você não entendeu? Nossa, eu me mato Aquele que para faz assim, ó. escrever, pois é. As horas são da mesma coisa pra vocês. Isso. E você vem tirar essa conclusão, você ele só tem vontade de se suicidar, né, gente? Entende? Então, é fugir muito, muito. Do conceito É destruir principal. tudo que Paulo construiu, entendeu? E foi essa situação do corpo de Moisés foi uma coisa que o próprio Satanás, o próprio anjo mau, não entendeu. Porque Isso. quando Cristo morreu, ele fez guarda na porta ali do caixão da sepultura, como se não. Aqui Agora é meu. já era. Esse aqui Propriedade é meu. minha. Igual Moisés, só que Moisés eu perdi por causa dele. Mas como ele morreu, esse aqui é meu. Mal sabia ele que o pai já tinha um plano, já estava resolvido. Isso mesmo. O Então, pai sempre tem um plano. essa falta de memória a gente deve ter dado dele, porque ele falou: esse eu consegui, o outro eu vou conseguir. Não, o outro eu já consegui também. Não, perdeu as duas vezes. As duas vezes. E dessa vez ele redobrou, triplicou, quadruplicou, deve ter colocado todas as hostes. Então, aqui Isso só serviu para engrandecer o poder de Deus.
Galera, a gente tá chegando no final. Infelizmente. Não, tamo ainda não. Então, Não, tem mais pra Vavá tá falar. com os Tem dedos- mais pra falar, galera, mas infelizmente nós não podemos aqui estar continuando. É. Isso é importante porque abre brecha para que você estude bem a lição E da sua comente lá embaixo pra gente poder estar participando. Então Então, comenta. Sua classe da lição da Escola Sabatina, semana que vem, chega lá, arrebenta com esse podcast aqui, tá? Pode chamar o pastor, o número dele... Brincadeira, pastor. Mas muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente. O pastor até deve aqui. pensar assim, eu acho que eu atirei pedra na cruz. Não. Salsa na tábua dos 10 a minha mandamentos. alma, meu espírito passado, minha reencarnação Eu passada vou falar pra foi você. o que cuspiu em Jesus, não é possível. Não, mas sabe o que isso é importante? Depois eu digo pra você. Mas não Coitado esqueça, do de, pastor. não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? @PS Comunidade Jovem APS. Vai estar aqui, eu esqueci. Caramba, mas vai estar aqui, relaxa. E compartilha, tá? Comenta aí embaixo o que você achou, Curte, o que você segue, gostou. compartilha. Curte, comenta, compartilha, manda pra papai, pra mamãe, nos grupos da família, da faculdade. Seja um jovem diferente, manda no grupo da faculdade, quero ver se é algum. Coloca aí, editor. Boa. Essa frase é... Essa é boa, essa é boa. Faz um Vai corte, ficar Mas é na isso. Muito obrigado, pastor. Obrigada, Muito obrigado pela gente. presença. Um prazer. Grande pastor, tá? Eu vou convidar o nosso querido amigo André, né? É isso aí, Luiz. Pra Antônio. gente fazer. Pelo menos os nomes são... Os nomes são Bíblicos. os mesmos. Bíblicos. Faz a oração pra gente? Com o pastor na mesa eu não sei consigo, não. Ah, cara, relaxa. Ele tá mais Por próximo. isso que a gente escolheu você. Tá errado isso. O pastor devia olhar no final, né? Pra... Trazendo a Dá uma bênção. conclusão, verdade. A gente vai rever A isso gente é daí. diferentão. Na contramão. Oremos então. Querido Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez debatendo a lição, aprendendo um pouco mais, nos tornando um pouco mais capazes de falar somos seus filhos. Obrigado por essa lição abençoada, estamos aprendendo bastante. Nos abençoe aqui, abençoe cada pessoa que vai assistir esse programa, nós que participamos e os que vão participar ainda, que possam estudar, estar um pouco mais preparados para falar, para discutir, para conversar sobre o assunto. Seja conosco, nos abençoando, nos protegendo. Por Jesus, amém. 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 Tchau, galera. Ali, ó. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço, um beijo. Tchau.